Olá, de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estamos iniciando o programa Ponto Certo. Hoje vamos falar sobre a construção da capital do Brasil. Essa história vai ser contada de forma poética, de forma artística, a surpreender você que está nos assistindo neste momento. Quem vai nos contar essa história é a curadora da exposição Brasília, da Utopia à Capital, Daniele Ataide. Obrigada, Daniele, por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco essa noite para nos contar essa história, sobre a construção da capital federal. Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com você no programa Ponto Certo e quero te agradecer pelo convite. E é uma oportunidade de falar da nossa cidade, na Brasília, uma cidade jovem, mas que tem muita história. E é isso que nós vamos contar aqui hoje, Isso. Você trouxe aqui um livro, gente, pesado, esse livro aqui eu vou te falar, é um super livro. Brasília, da Utopia à Capital. Esse livro aqui, ele é reprodução do acervo, ele é reprodução da exposição. O que ele é, Daniele? Esse livro é a memória do projeto expositivo de uma exposição que eu sou curadora já há mais de 10 anos, Brasília da Utopia Capital. Esse projeto ele nasceu de um mestrado que eu fiz em Madrid, em 2008, e eu precisava ter um projeto de mestrado, foi quando eu tive a ideia, porque as pessoas têm muito interesse por Brasília, pela história da cidade, Oscar Niemeyer, o projeto moderno mais importante do século XX. Então, naquele espaço acadêmico, eu fui percebendo que teria uma oportunidade de falar sobre Brasília. Brasília, em 2010, faria 50 anos. Então, eu enxerguei essa possibilidade de criar um projeto de pesquisa, de uma grande exposição de artes visuais para apresentar Brasília para o mundo. Foi assim que essa saga começou. Então, agora eu quero que você nos conte como foi a história da construção dessa capital. Aqueles que estão nos assistindo agora também estão interessados em saber. Brasília tem muitas histórias, São histórias milenares e seculares, A minha pesquisa, ela começa a partir de 1750, quando o Marquês de Pombal, em Portugal, sugere ao príncipe regente transferir a capital do Brasil, que até então era no litoral, para o interior do Brasil. Ele já tinha aquela visão que o Brasil, por ser um país continental, precisava evoluir economicamente a partir do seu interior. Então essa ideia de trazer uma capital para o interior do Brasil, ela surge em 1750 com essa proposta. Então a partir daí, vários processos são criados, várias pesquisas, vários movimentos, para que isso pudesse acontecer. Então mais tarde, já quase 200 anos depois, a Missão Cruz, ela é uma expedição coordenada pelo Luiz Cruz, um homem, um gênio, da botânica, espacial, e então ele sai numa expedição acompanhado de vários especialistas e encontra no quadrilátero, onde hoje está a pedra fundamental, que esse ano, é muito importante falar disso, esse ano a pedra faz 100 anos da colocação da pedra fundamental, que fica em Planaltina. Então ali eles delimitam o território que futuramente poderia ser a capital do Brasil. Então a partir daí começam várias pesquisas, começam várias missões, aí partimos para a missão Poli Coelho, até chegarmos ao presidente Juscelino Kubitschek. Em 1955, ele em campanha, para presidente da República, em um comício em Jataí, uma cidade do interior de Goiás, é perguntado
por uma das pessoas, pelo Toniquinho, uma pessoa que estava assistindo o comício. Presidente, o senhor vai mesmo construir Brasília se o senhor for eleito? E a partir dali, JK deixa esse compromisso com o povo brasileiro, que se eleito, ele iria dar início à construção de Brasília. Então é assim que a gente começa a falar dessa história. Essa é uma história interessante, né? E você falando, Daniele, a respeito dos 100 anos da pedra fundamental que tem em Planaltina, aqui em Brasília, uma criança que caminhou junto com essa expedição Cruz, né? Aqui no Goiás, faleceu já com quase 100 anos. Eu conheci esse senhorzinho, eu não me lembro o nome dele. Quanta história ele poderia ter para contar para a gente, que deve ter contado, né? Muita gente deve morava aqui em Planaltina. Planaltina é uma cidade símbolo, é uma cidade histórica, né? A pedra fundamental, ela é muito importante para o que representa, né, a criação da cidade. E é uma cidade secular. Então eu acho que muita gente ali fez e faz parte da história da criação da cidade. E dentro dessa história, né, da construção de Brasília, tem algumas curiosidades? Tem várias, né? É uma cidade que é diferente de todas as outras, né? Então é a cidade moderna mais importante, planejada, né, no século XX, e grandes maestros, né, da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo e das artes fizeram parte dessa história, dessa construção. Então, quando o Juscelino tem essa ideia de construir a cidade, ele já tinha em mente que ele gostaria que o arquiteto Oscar Niemeyer fosse o grande arquiteto dos principais palácios da cidade, né? Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, o Itamaraty, que são prédios modernos, muito simbólicos da arquitetura moderna, né? O Brasil, ele se divide em antes e depois do projeto do modernismo, né? Então, é muito importante esse momento para a história do Brasil, né? E para o reconhecimento do Brasil no mundo. Então, Oscar Niemeyer é escolhido o arquiteto dos principais edifícios, mas sugere ao presidente JK a realização de um concurso para que fosse escolhido o melhor projeto para a criação da cidade. Então, se inscreveram vários arquitetos, vários escritórios de arquitetura renomados, arquitetos internacionais, escritórios internacionais, projetos interessantes, né? Mas Lúcio Costa, com um projeto simples, podemos dizer que é um projeto simples, mas muito simbólico, né? De quem chega na cidade e se apodera daquele espaço, né? E daquele espaço cria toda uma cidade que vai ser a capital do Brasil. Então, Lúcio Costa já vinha de alguns trabalhos com Oscar Niemeyer anteriores. Um dos principais é o Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, onde Le Corbusier também, que é a inspiração de todos eles, participa. Então, Lúcio Costa ganha o concurso e a partir dali se inicia a saga da construção de Brasília, um projeto que durou 3.910 dias, acho que é uma coisa impossível de acontecer hoje, né? Uma cidade construída em 3.910 dias, um projeto único no mundo, né? E que se transformou nos símbolos do Brasil, né? Então, a partir daí, JK, um homem visionário, né? Convida os principais artistas brasileiros, representantes da época. Então, convidou Victor Brecheret, Maria Martins, Alfredo Sesquiati, Bruno Jorge, né? O retrato esse ano também é tão importante falar, né? O centenário da Semana de Arte, né? De 1922. Exatamente. Então, a partir dali, o Brasil ele começa a ter um protagonismo mundial, né? Então, todos esses artistas participaram da criação e construção da cidade.
Por isso que hoje Brasília é conhecida como uma cidade, um museu a céu aberto, porque hoje nós temos várias esculturas de vários desses artistas na cidade. Então, é um projeto único e foi isso que me interessou, porque eu lá no meu mestrado precisava falar de um Brasil, né, protagonista, um Brasil interessante, que o mundo tivesse interesse. Então foi quando eu pensei, bom, por que não então? Eu moro em Brasília, em 2010 Brasília faz 50 anos, por que não fazer uma grande exposição para apresentar Brasília para o mundo? Foi assim que esse projeto começou. Olha, achei fantástico. Primeira vez que eu vi falar a respeito do projeto, fiquei encantada, tá? E aqui tem imagens belíssimas, belíssimas, que nós vamos estar mostrando aqui, enquanto você vai nos contar agora a respeito dos dois projetos, tá? Tanto o projeto do museu, né, da exposição que você tem feito. Quantos países mesmo? A exposição já participou, já foi para 13 países. Os últimos países, Moscou, na Copa do Mundo, foi a única cidade a ter uma exposição gigante, num evento tão midiático como a Copa do Mundo. Depois, em 2019, fomos para Londres e em 2020 para Roma. Então, são 12 anos nessa saga dessa exposição Viajando o Mundo. Belíssimo, tem que mostrar para o mundo inteiro. E aqui em Brasília também já teve reprodução, né? Eu gostaria que você contasse a respeito dos dois projetos, e enquanto você vai nos narrando, fazendo essa narrativa, nós vamos mostrar as imagens belíssimas que nós temos aqui a respeito desse projeto. O projeto ele é fruto da pesquisa de mestrado, e a primeira ideia que eu tive é que eu precisava ter como é uma cidade planejada, né? É uma cidade desenhada, então eu queria ter uma grande maquete para apresentar para o público, sabe? A partir dessa maquete as pessoas iriam entender melhor o projeto urbanístico. Então Brasília tem uma maquete que está lá na Praça dos Três Poderes. O autor dessa maquete é o Antônio José de Oliveira e ele é um maestro das maquetes. Então eu ainda morava em Madrid, eu entrei em contato com o Antônio José e fiz essa proposta. Antônio, eu quero fazer uma maquete itinerante, uma maquete que possa viajar o mundo. E aí ele me veio com uma proposta de uma maquete que não era ainda o que a gente queria. E aí chegamos numa maquete que era uma maquete moderna, uma grande foto digital 3D do plano piloto, né, já com as áreas delimitadas, e todas as peças da maquete recortadas a laser. Né? A gente estava entrando na era das impressoras 3D. Então a maquete ela tem todos os edifícios, todas as catedral, estádio, tudo recortado em impressora 3D, que há 10 anos atrás a gente ainda estava patinando, né, caminhando aqui no Brasil com isso. Mas ficou uma maquete incrível, ela levou 1 ano para ser feita. Então foi a primeira peça do projeto. Então, hoje o acervo tem 3 toneladas, né? Ao longo de 10 anos, nós vamos convidando novos artistas, novos trabalhos, novos participantes. A exposição ela conta com um acervo muito importante, que é a coleção Brasília, acervo Isolete Domício Pereira. É um casal pioneiro que chegou na construção da cidade e que ao longo da sua vida em Brasília foi colecionando obras de arte, documentos históricos relacionados à cidade. Então é um acervo que faz parte da exposição com mais de 60 obras de arte, esculturas, quadros, pinturas, fotografias. Então é a maior representatividade desse processo do modernismo e da construção da capital. Então esse acervo está com a gente já há 6 anos, já participou em 7 itinerâncias, né? Começou em Paris, depois de lá a gente já foi para a Alemanha, para a Índia, para Moscou, como eu falei anteriormente, né? E aí isso fazendo uma pesquisa curatorial também.
né, convidando novos artistas. Então a gente tem toda uma parte histórica que é muito importante ser contada, né? Então é onde a gente fala dos protagonistas, Juscelino Kubitschek. Então a gente tem um espaço onde a gente fala da saga desse presidente que resolve construir uma capital no interior do Brasil, né? Sai do Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, amada, né? Uma coragem, né? Você fazer uma mudança, né, desse porte. Falamos de Oscar Niemeyer, o grande arquiteto moderno, né, o símbolo brasileiro, né, reconhecido no mundo inteiro. Falamos de Lúcio Costa, o urbanista que cria o projeto da cidade. E falamos de Roberto Burle Marx, o grande paisagista que desenhou vários jardins da cidade, e de Atos Bulcão, né, que é o grande artista que colore essa cidade de concreto com seus azulejos. Então, a gente começa falando dessa parte histórica, partimos para os artistas que eu já mencionei, né, Alfredo Sesquiat, Bruno George, Marianne Perrette, né, a francesa que construiu os vitrais da catedral, né, que beleza, belíssimo, que projeto maravilhoso. Então, são muitos artistas que participam do projeto e é isso, a saga do projeto viajando o mundo. E nesse momento de pandemia foi quando a gente criou o Brasília Museu Aberto, que é todo esse acervo digitalizado. Você vai falar sobre esse Brasília Museu Aberto, mas você tocou aí no ponto quando você fala, né, Oscar Niemeyer, olha só, Brasília foi uma cidade iluminada mesmo, né? Assim, na sua concepção, na sua construção e na realização. Porque juntar um time desse, um presidente da República, com a coragem que Juscelino Kubitschek teve, trazer Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx, tantas personalidades, gênios, Atos né? Bulcão, pelo amor de Deus, é uma genialidade assim completa. É verdade. Por isso é tão importante contar essa história para o mundo, né? Muito. Eu acho que nós temos que divulgar, nós temos que falar daquilo que nós temos. Isso é um tesouro nosso. E o mundo gosta bastante. Essa genialidade foi uma época assim de ouro, né? De ouro. Eu acho que é um e momento juntar brasileiro. Esse time aí realmente foi obra divina. Ali estava todo mundo junto. Estavam iluminados, certo, né? JK iluminado, Mas, Daniele, me fala aí sobre o Museu Aberto. O Brasília Museu Aberto, ele surgiu agora em 2020. Com a questão da pandemia, o acervo ficou preso em Roma, porque fecharam os espaços aéreos, né? Impossibilidade de fazer qualquer coisa. Foi quando eu tive a ideia de digitalizar todo esse acervo, são mais de 400 obras, né? Mais de 40 artistas, e transformar numa grande exposição virtual. Mas eu não queria uma exposição virtual de internet, eu queria uma coisa grande, como é o projeto, né? Como são esses artistas e como é a nossa cidade. Foi quando eu tive a ideia de fazer essa exposição mapeada em edifícios icônicos. Então, em 2020, a gente faz a primeira edição no Congresso Nacional, e em 2021 a gente já melhora um pouquinho, já faz uma grande abertura no Museu Nacional. Aí vai para Ceilândia, para a Casa do Cantador, que é o único projeto do Oscar Niemeyer naquela região. Depois fomos para Planaltina, o Museu Histórico e Artístico Nacional, né, a cidade onde está a Pedra Fundamental, também merecia receber esse projeto lá. E finalizamos o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, ali na Praça dos Três Poderes. Então foi um momento importante da gente mostrar esse acervo de uma forma diferente. Quem não conhece Brasília, às vezes escuta Planaltina, Ceilândia, Sobradinho, o que é isso? Né? Porque pensa que são bairros e não são. Brasília, com esse formato dela de um corpo de avião ou de pássaro, se quiser, tem, né, as suas regiões administrativas. As suas regiões administrativas que nós chamamos como cidades dormitórios, né? Lá no início, hoje em dia já não está assim, não, hoje porque a cidade está expandindo tanto, economicamente independentes, né? E assim, está crescendo. Brasília já está colando, já né? Temos mais de 3 milhões de habitantes.
regiões administrativas aí, que são maravilhosas, que fazem parte do nosso quadradinho aqui, né, do Distrito Federal. Daniele, a nossa conversa está super agradável, eu fiquei encantada, acredito que quem está nos assistindo também está encantado com as imagens que viram aí das exposições, do museu, e eu gostaria que você mandasse uma mensagem aí, os planos que você tem de caminhada, porque vale a pena conferir. Obrigada. Primeiro, te agradecer pela possibilidade de estar aqui contando para o público do Ponto Certo esse projeto da Exposição de Brasília. E esse ano a gente tem alguns desafios, que é levar esse projeto para Portugal. Esse ano é comemorado o bicentenário da independência do Brasil, então é o momento ideal para os portugueses conhecerem a saga da capital do Brasil, né? E o projeto Brasília Museu Aberto também está aí. A gente pretende agora fazer no aniversário de Brasília, dia 21 de abril, um percorrido aí pelos edifícios icônicos da cidade. Então vem coisa boa por aí, viu, Érica? Pode esperar que vai ter coisa boa para contar. Eu vou acompanhar e vou lá conferir. Vou acompanhar e vou lá conferir, hein? Tá convidadíssimo você e seu público, os ouvintes do programa. E a cidade, né? É um presente para a cidade. Agora nesse momento tem brasileiro nos assistindo em Miami, pelo mundo afora, através da Queens United Miami, TV. espera a gente também, hein? Pretendo levar para Miami também. Isso, leva para Miami. Tem muito brasileiro nos Estados Unidos que vai amar poder estar vendo essa exposição. Daniele, Ataíde, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Agradeço muito, tá? Muito mesmo. Estou encantada com o seu trabalho. Parabéns, sucesso, que você consiga levar para diversas partes do mundo essa exposição maravilhosa. Essa história tão bonita, e eu até me emociono um pouco porque eu sou brasiliense, né? Eu nasci aqui, então quando conto essa história eu fico emocionada. Muito obrigada. Obrigada pela possibilidade. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E aqueles que quiserem continuar nessa excursão e saber mais dessa exposição, acesse os endereços que estão aparecendo na tela. E chegamos assim ao final de mais um programa Ponto Certo, um programa produzido em parceria com a Queens United TV. Até a próxima semana.